Esse editorial é direcionado para aposentados pensionistas também. Para vocês que acreditavam que o Lula ia fazer um governo focado em vocês, que vocês iam ter agora representatividade e iam ser respeitados. Será? Pois é. Vamos prestar atenção nessa matéria que eu vou trazer agora, nesse editorial. Você tem uma coisa que muita gente achava, é que o Lula ia se preocupar, ia colocar o aposentado na lista de pessoas que seriam tuteladas pelo governo. Então, minha pergunta para você é: você acredita que o governo Lula vai cuidar do aposentado bem? Ou você acredita que eles só pensam nos seus umbigos? Só querem se preocupar com os próprios interesses, para fazer ali o bom e velho tomar lá da cá, usar bilhões e bilhões em emendas e, em momento algum, preocupar com o aposentado que já sofreu tanto. Quer entender o porquê? Eu te mostro. Primeira coisa, vamos lembrar duas pessoas que foram indicadas pelo governo Lula, o Zanin e o Flávio Dino. E vamos lembrar de uma ação que os aposentados já tinham vencido durante a gestão Bolsonaro e que era uma correção de um roubo, de uma ilegalidade que o governo tinha feito com os aposentados. Estou falando da revisão da vida toda. Eu não vou entrar nos detalhes, que a maioria dos aposentados sabe o que é a revisão da vida toda. Acontece que já tinha sido julgado, já tinha definição. E agora o Lula coloca duas pessoas para proteger dinheiro para o governo, mesmo que isso custe o roubo do dinheiro dos aposentados. Matéria da Infomoney. O ministro Cristiano Zanin e Flávio Dino, ambos indicados ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, votaram alinhados no julgamento sobre o fator previdenciário dessa quinta-feira e ajudaram a derrubar a tese da revisão da vida toda do INSS, que livrou a União, ou seja, o governo Lula, de ter um impacto estimado em 480 bilhões de reais, valor esse que era o contestado pelos advogados. Enfim, o governo Lula, ou o governo que tivesse aí, inclusive o governo anterior que foi condenado, teria que pagar absurdos 480 bilhões aos aposentados. Mas esse dinheiro vem de onde? Vem do roubo que aconteceu aos próprios aposentados. Por anos e anos, o INSS não pagou os aposentados como deveria. E aí, fez-se justiça. O STF, em 2022, deu a tese da revisão da vida toda. Agora, o STF, com a ajuda do Dino e do Zanin, é lógico, reverteram a situação e o governo está isento de pagar essa bolada para os aposentados. Valeu a pena fazer o L? Responde para mim. Bora lá, tem mais questões agora para vocês. Outro ponto aí são os motoristas de Uber. Teve associações dos motoristas do Uber que foram lá e fizeram campanha aberta para o Lula também. O que aconteceu agora? Querem regulamentar a profissão. E aí, vai ter um monte de gente que está trabalhando no Uber que vai ficar sem ter onde trabalhar. Olha só, o Coronel Meiro Oficial fez uma publicação de um trecho de uma audiência pública que era para ser uma festa de comemoração dos motoristas da medida do governo, mas não foi bem assim. Escuta só. Era para ser uma festa de motoristas comemorando uma medida do governo, mas o tiro saiu pela culatra. Não combinaram com os trabalhadores, que terão que tirar comida da mesa de suas famílias para bancar as viagens e os móveis de luxo do casal Lula e Janja. Durante uma audiência pública, convocada pelo deputado Glauber Braga, do PSOL, para discutir a regulamentação do setor, motoristas de aplicativo enquadraram o governo Lula. A revolta vai desde a imposição de um sindicato até a redução dos ganhos. A repercussão foi tão negativa que até membros da base do Lula já estão abandonando o projeto. Não está descartada a regulamentação, mas é cada vez mais improvável que seja aprovada da maneira que foi proposta. Ou seja, ninguém mais acredita no discurso da direita. Sabe qual que era o discurso da esquerda? Sabe qual que era o discurso da esquerda? Era o discurso de você soltar um bode na sala, deixar ele destruir tudo e depois a esquerda vir e falar: não, eu vou tirar esse bode aqui para facilitar para você. Pois é, querem colocar um bode dentro do Uber para atrapalhar a vida do motorista. Assiste aqui esse desabafo de um motorista que foi lá
por um evento marcado pela própria esquerda e pelo PSOL. Ouça só. A gente fazer corrida a 90 centavos! Os 20% que a Uber tá batendo palma pro governo, não é ela que vai pagar. E eu queria perguntar quem de vocês foi ouvido nesse processo da regulamentação. Vou falar a fala do presidente da República no dia 5. Nasce aqui a maior central sindical do país. Como, Cacá, você aceitou isso? E eu ainda tenho que pagar INSS? Você acha que esses 20%... Pessoal, a cara do Glauber Braga foi impagável, né? Admita. vai sair do bolso de quem? De quem? O leão, a Receita Federal vai cair em peso e milhões de trabalhadores verão suas contas bloqueadas. Para concluir. Bloqueadas! Presta atenção! Bota a mão na consciência do que está acontecendo nessa casa! O presidente falou! Ele falou! Nasce aqui! O maior sindicato desse país! Nasceu! Olha isso! Caralho! Pois é, o Partido dos Trabalhadores esqueceu de ouvir os trabalhadores, mas marcou uma audiência e acabou ouvindo um trabalhador. Será que o PT gostou disso? Será que o PSOL gostou disso? E aí, eu acho que não. Vocês ouviram aí o que o trabalhador falou, né? Mas tem gente que está gostando do governo Lula. Pode ter certeza disso. Vocês sabem o conflito que aconteceu entre os militares e o governo Lula. Pois é. E aí, depois, inclusive, da oitiva do Freire Gomes, que fez denúncias contra o Bolsonaro, foi feita uma pesquisa onde 94% dos brasileiros que acompanham as redes sociais do Exército Brasileiro são negativos ao Exército. O Exército Brasileiro saiu de uma instituição sendo uma das maiores credibilidades do país para uma das mais rejeitadas do país. A direita hoje não engole mais o Exército Brasileiro. A esquerda sempre odiou o Exército Brasileiro. Então sobrou quem para defender o Exército? Só o próprio Exército. E aí aconteceu o seguinte, mudou o comandante. E aí o Ceará Antenado, que é um jornal, ele fez uma publicação mostrando por que tem comandante que está feliz com o governo Lula. O comandante do Exército do governo Lula recebeu a pequena quantia, pouco dinheiro, pessoal, R$770 mil em apenas 2 meses. É, meu amigo. Você que está aí matando cachorro a grito para comprar picanha e cervejinha, saiba que o comandante do Exército não vai ter problema para comprar picanha e cervejinha, não. O comandante do Exército, o general Tomás Paiva, recebeu R$770 mil em fevereiro e março, a título de ajuda de custo e indenizações pecuniárias. Os pagamentos abarcaram benefícios típicos da carreira militar e direitos trabalhistas adquiridos ao longo de 42 anos de serviço. Realizaram os repasses em 3 ordens bancárias distintas e emitidas entre 6 de fevereiro e 27 de março. A primeira delas, 2 demandas após a designação do novo comandante do Exército, com a demissão do general Júlio César de Arruda pelo presidente Lula do PT. E esse dinheiro de troco, R$700 mil, é além do salário que ele já recebe. Aí fica fácil defender o governo Lula, né? Vamos ser sinceros. Mas vamos lá, pessoal. Continuando as informações aqui, vamos falar de matéria internacional. Vamos falar da nossa semelhante já, né? Infelizmente, a gente já disse que é semelhante, Venezuela. Matéria do Conexão Política. Enquanto a Argentina, a Colômbia, o Paraguai e o Uruguai condenam as prisões políticas na Venezuela, o Brasil se silencia e não só se silencia, o Brasil endossa, o Brasil é o fiador das eleições fraudadas da Venezuela. E isso é gravíssimo demais. Gente, para vocês terem noção, até a Colômbia do Petro, até a Colômbia está condenando as eleições da Venezuela.
Dá uma olhada nessa matéria. A recente onda de prisões de membros do partido Vente Venezuela, liderado pela opositora Maria Corina Machado, tem gerado reações por parte de diversos países da América Latina. A Argentina, que está com um governo de direito, Milei, o Uruguai, também governo de direito, Lacalle Pou, e, sem sombra de dúvidas, uma das mais consolidadas democracias da América todinha, do Sul, foram alguns dos primeiros a se manifestarem contra essas detenções, seguidos pelo Paraguai, pela Colômbia, enquanto o Brasil ainda não emitiu qualquer pronunciamento oficial sobre o assunto. De acordo com o procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, os dirigentes do partido de Machado estariam supostamente envolvidos em conspirações e planos para promover violência no país. 7 membros da sigla política foram presos a mais de 7 mandatos de prisão expedidos contra outros partidários. O Uruguai, por meio de seu Ministério das Relações Exteriores, manifestou preocupação e solidariedade diante dos acontecimentos, ressaltando a deterioração da situação política na Venezuela e a violação dos direitos humanos dos opositores ao regime. O país uruguaio também se reuniu ao apelo da comunidade democrática internacional pela libertação imediata de todos os presos por motivações políticas. A Argentina, por sua vez, condenou firmemente as prisões e exigiu do regime venezuelano a rápida libertação dos dirigentes detidos, ressaltando que tais ações são contrárias ao espírito democrático e prejudicam o surgimento de novas lideranças políticas. O Paraguai lamentou as prisões arbitrárias e se juntou às vozes que pedem urgência na libertação dos dirigentes presos, enquanto a Colômbia expressou preocupação pelos efeitos da escalada autoritária no processo eleitoral venezuelano. Pois é. Saiu uma matéria ontem do Antagonista dizendo que Lula envergonha o Brasil perante o mundo. Não é exagero do Antagonista, não. A gente percebe, e eu te garanto, se você for brasileiro e for para outro país, for viajar em outro país, você vai sentir uma certa vergonha de dizer que você é brasileiro, devido à situação que nós estamos enfrentando, né? Tenso demais. Pessoal, e a guerra que acontece dentro do União Brasil? Continua sendo mais um capítulo dessa novela. Agora, o Rueda, que foi quem assumiu a presidência depois de uma decisão que afasta o Luciano Bivar, ficou mais tensa ainda. Matéria do Metrópolis. Ameaçado de morte, Rueda é escoltado por policiais armados com fuzis. Pois é, o Rueda agora tem que andar com seguranças 24 horas por dia, ele e a família dele, porque a informação foi dada pelo próprio Caiado e veiculada também pelo Metrópolis, é que o Bivar gastou 2 milhões de reais pedindo a morte do Rueda, para vocês verem o quanto é tensa a política brasileira. Com receio de ser morto, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, foto em destaque, 49 anos, passou a ser protegido por uma escolta fortemente armada feita pela Polícia Civil do Distrito Federal. O dirigente está no centro de uma guerra partidária com Luciano Bivar, dirigente atualmente afastado pela legenda. Armadas com fuzis, as equipes se revezaram para garantir segurança de Rueda durante agendas e compromissos cumpridos por ele. Em 11 de março, Rueda teve as casas incendiadas. Os 2 imóveis ficam a cerca de 500 metros de um imóvel pertencente a Bivar, em um condomínio fechado em Ipojuca, no Pernambuco. Mas as investigações ainda não conseguiram apontar quem de fato foi o responsável pelos supostos atentados. Advogados de Rueda formalizaram uma representação criminal à Polícia Civil do Distrito Federal contra Bivar, pelo suposto crime de ameaça. O procedimento respaldou e justificou as escoltas, enquanto a polícia conduz a investigação para apurar as ameaças. Você vê que a situação é tensa pra caramba, né? Ali tá uma verdadeira história de gangster, né? Essa situação. E o irônico, como eu disse para vocês, é o União Brasil. Deveria ser o Desunião Brasil, né? Bora lá, pessoal. Saidinha. Adivinha quem são os partidos que não querem acabar com a saidinha? Ficou fácil essa, né? PSOL e PT. É óbvio, né? Mas vamos lá, vamos entender. Na Câmara, esquerda se colocou contra a restrição das saidinhas. E aqui a gente não pode ser leviano não, tá? Não foi toda a esquerda. Tem partidos mais centro-esquerda, mais à esquerda, como o próprio PDT, como o próprio PSD,
que votaram a favor do término das saidinhas. Vamos lá, matéria da Pleno News. Apesar de ter sido aprovado na Câmara na última quarta-feira em votação simbólica, quando não há registro individual de votos, o projeto de lei que restringe a saída temporária de presos teve manifestação contrária de parlamentares da esquerda, com direito até a uma obstrução declarada pelo PSOL, medida que, no entanto, não surtiu qualquer efeito para o resultado. No plenário, o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL, defendeu a manutenção das regras da saída temporária de detentos e afirmou que os critérios para a liberação de presos que se beneficiaram da saidinha eram suficientes para controlar os crimes que ocorriam durante a concessão do benefício. Parece que não tem noção da realidade, infelizmente. São vários casos de presos dentro do benefício da saidinha que cometem crimes violentos novamente, abusos sexuais, assassinatos, roubos, tráfico de drogas, dos mais graves o possível. E aí, para deixar claro para vocês que a esquerda é contrária, eu rechaço aqui essa manifestação aqui. Grupo de advogados progressistas sob o comando de petista divulga nota contra o fim da saidinha de bandido da cadeia. Pois é, a turma aí dos advogados pela democracia, né, querem a democracia para os presos. Falaram que não pode ter a tal da saidinha, que isso seria ruim, inclusive para a sociedade. E não é bem assim, não. Tanto que não é assim, que teve assim vamos dizer assim, um corte rápido por parte do Derrite, quando a jornalista Amanda Klein, ela tentou lacrar em cima do Derrite com os pseudos especialistas. Olha só o que o Derrite falou aqui para ela, isso durante uma entrevista na Jovem Pan. Secretário, vou pegar daí de onde Colombo deixou, porque ontem, primeiro que vários especialistas dizem que a saidinha seria um instrumento importante de ressocialização e sem elas os presídios poderiam virar uma panela de pressão. E essa visão parece ter sido corroborada pelos próprios policiais penais, porque ontem o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional de São Paulo, né, portanto daqui, onde o senhor comanda, divulgou uma nota alertando sobre o perigo de rebeliões, quebra-quebra nas prisões, aumento de motins, aumento da insegurança e da violência contra os próprios policiais penais, né, dizendo que sem o benefício da saidinha, os presos ficarão mais revoltados. Entendo aí a preocupação do sindicato, né, dos policiais penais, e o sistema prisional deve sim se antecipar, se preparar para eventuais medidas que possam acontecer dentro do sistema prisional. Não acredito que vão acontecer, até porque o preso do regime semiaberto que recebe o benefício da saída temporária já é um detento que ele sai durante o dia e volta durante a noite. A opinião desses especialistas que você citou, não sei quem são os especialistas, mas eu garanto para você que eu não vi nenhum especialista defendendo o fim da saída temporária pensando na vítima, pensando na moça que foi sedada e estuprada na região de Campinas recentemente, pensando nos mais de 1.500 detentos do regime semiaberto que foram beneficiados pela saída temporária estavam descumprindo o que a lei determina, e nós, na Polícia Militar, Polícia Civil, tivemos que reconduzir o sistema prisional. Então, entre um suposto problema que pode acontecer, que a gente sim, o sistema prisional pode se antecipar para que ele não aconteça e salvar milhares de vítimas, centenas de milhares de vítimas, como nós vamos salvar com o fim da saída temporária, sem dúvida alguma, eu prefiro ter a plena confiança de que essa medida foi mais do que necessária. Pois bem, pessoal, então eu particularmente tenho o seguinte entendimento. Pode a Polícia Militar e a Polícia Civil e o sistema de segurança público ser reféns de bandidos que querem fazer rebelião dentro da cadeia? Querem fazer rebelião? Que fiquem lá dentro. Se dane, que apliquem o regime Bukele neles. É isso que eu digo. Afinal, se os caras querem fazer rebelião, os caras não têm direito para isso. Então, Derrite foi cirúrgico aqui ao dizer o seguinte: vamos lá, tem que se observar o interesse da população e não o do bandido. Infelizmente, a atual gestão não observa por esse prisma, né? Federal, atual gestão federal, porque estadual aqui tá de parabéns, tá certo? Abraço, pessoal, fica com Deus, obrigado por tudo, obrigado por ter acompanhado 5 editoriais durante o dia hoje. Um dia tenso na política brasileira, né? Mas acredito que semana que vem não vai ser nem um pouco menos tenso, tá? Então, vai se preparando aí, toma seu calmante aí, porque semana que vem eu acho que o bicho vai pegar na política brasileira. E eu já expus aqui em alguns pontos para vocês, mas depois eu vou expor em um outro editorial aqui para vocês. Fechado? Então, obrigado pela confiança.
Obrigado por gostar do nosso trabalho, senão você não estaria aqui. E a responsabilidade que a gente tem aqui é para trazer notícia imparcial, de qualidade e, sabe, expondo o problema do Brasil como ele verdadeiramente é. Combinado? Fechou? Obrigado, pessoal. Vejo vocês amanhã de manhã, às 9 horas da manhã. Grande abraço.